Eu queria hoje fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: até onde o investimento em educação vai realmente mudar a realidade do Brasil? E olha, é uma pergunta que não é difícil de formular, mas é difícil de entender a complexidade. E eu fui conversar com um dos papas em educação e emprego, realidade salarial brasileira, que é o nosso José Pastore, um tremendo profissional, maior especialista em emprego no Brasil, sem dúvida nenhuma. E a pergunta, volto a dizer, é: até onde o investimento em educação vai mudar a realidade do Brasil? Quando eu falo em investimento em educação, eu estou me referindo à educação como a resposta que a gente dá em caráter automático sempre que a gente pergunta o que falta fazer no Brasil para a gente melhorar a renda. E tem até vários estudos mostrando que quanto mais você estuda, mais você pode ganhar de salário em função das vagas as vagas que você pode pleitear. Mas por que a pergunta? Por que essa formulação? No Brasil, 2/3, e o Zé Pastore abençoa esses números, é o analista, o fiador desses números, 2/3 dos empregos disponíveis. Claro, os números não são assim de uma simplicidade, mas arredondando, são de baixa complexidade. Exigem baixa complexidade. Ou seja, você tem uma tarefa que, ainda que você estude, o que pode acontecer é, se você for desempenhar essa tarefa, você vai se frustrar, porque não é porque você vai estudar mais que aquela tarefa vai ficar mais complexa e o salário vai ser maior, a não ser que você consiga fazer na metade do tempo. Aí sim, você aumentou a produtividade e vai ganhar mais, mas são tarefas de baixa complexidade. E 1/3, tarefas de maior complexidade. Isso, na Alemanha, é o oposto. Em outras palavras, é assim: se a gente pegar a balança comercial alemã, 2/3 do que ela vende é coisa complexa, de alta tecnologia. E no Brasil, 2/3 de até baixíssima tecnologia. Então, para poder trabalhar com produtos de alta tecnologia, pessoas mais qualificadas. Para trabalhar com produtos de baixa tecnologia, pessoas menos qualificadas. E aí você vê isso aparecendo nos números da nossa economia, quando sai o resultado dos empregos. Quer dizer, por que 1/4 das pessoas trabalha sem carteira assinada? E tudo bem na economia, está abastecida, né? Numa empresa de alta tecnologia, ninguém trabalha sem carteira assinada. Quando a gente pega, por exemplo, as pessoas que trabalham por conta própria, e a maior parte é MEI, mas você pega as pessoas que trabalham por conta própria, 75% trabalham sem CNPJ. Não tem CNPJ, não são empregadores tradicionais que vão lá abrir sua empresa, são MEI. Então a gente tem uma estrutura no Brasil hoje, uma estrutura que é muito complicada. Gerar emprego é algo que gera um custo altíssimo. Só as empresas muito organizadas e maiores conseguem ter tudo formalizado, e aí você vai vendo a taxa de formalização caindo conforme vai diminuindo o tamanho da empresa, né? E aí vem essa pergunta que eu fiz. Se você tem um país com um monte de gente, aliás, com um monte de emprego exigindo baixa qualificação, só tem um jeito da gente aumentar o salário médio dessa nação. Qualificando as pessoas, claro, educação, claro, mas tem que subir a qualidade do emprego. Não adianta só subir a qualidade de quem trabalha, porque quem trabalha, ainda que mais qualificado, vai ter como emprego um emprego de menor qualificação. Beber água. Um emprego de menor qualificação.
Então ele pode ser até sobrequalificado, mas ele não vai ganhar mais, como eu falei, a não ser que ele aumente a produtividade. E para isso a gente tem que sofisticar o nosso cardápio de empregos. E para sofisticar o nosso cardápio de empregos, e é o ponto do Zé Pastor, a gente precisa ter uma outra estrutura produtiva. Olha a revolução que a gente está falando. No Brasil, você tem uma precariedade do empregado, mas você também tem uma precariedade do emprego, que pedem baixa produtividade e que também ofertam baixa remuneração. E quando a gente está falando de empregos de baixa qualificação, a gente está falando de um balconista num bar, de um ordenhador, de um entregador de pizza, de um ajudante de transporte. Vamos imaginar que hoje um balconista de um bar, um entregador de pizza, ele diga o seguinte: eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade e vou procurar um emprego de maior salário, ou seja, eu vou estar mais qualificado e vou disputar um emprego de maior salário. Ele pode disputar um emprego de maior salário, mas ele vai tirar uma outra pessoa que disputa aquele mesmo emprego com ele, porque não vai ter emprego para os dois. Então um dos dois vai ser um entregador de pizza, um balconista com curso maior do que o cargo, do que a função exige. A gente encontra um monte de gente em funções de baixa qualificação, pessoas mais qualificadas, ou melhor, que estudaram mais. Esse desafio o Brasil tem que enfrentar. Esse desafio o Brasil tem que discutir. Esse desafio da educação, quando discutido apenas do ponto de vista dos educadores, quando discutido apenas dentro da sala de aula, a gente é levado a acreditar que se a gente estudar, se a gente colocar o Brasil inteiro para estudar, se o Brasil inteiro tiver mais ensino, na outra ponta a gente vai ter um Brasil com salários maiores. E essa é a pergunta. Até onde o investimento em educação vai mudar a realidade do Brasil, a realidade salarial do Brasil? Vai contribuir de forma decisiva, mas ele não é único. Então, quem está estudando hoje tem que estudar. Não é um recado para quem está estudando parar de estudar. Mas é uma análise, é uma discussão que o professor José Pastore faz sobre o futuro do Brasil, baseado apenas na educação. É um conjunto, onde a educação tem um peso importante. E, vamos lá, com um desafio adicional, que é a entrada da inteligência artificial, que é a entrada da tecnologia, que antes roubava empregos de atividades repetitivas, né? Atividades rotineiras repetitivas, e hoje substitui a atividade intelectual. Então, se antes a gente tinha uma eliminação de empregos menos qualificados, e aí poderia parecer que as pessoas teriam oportunidades caso estudassem, hoje empregos de pessoas que estudam também estão sendo consumidos. E nesse universo, um espaço muito grande ocupado por faculdades de quinta categoria, faculdades fajutas, faculdades onde uma pessoa entra sabendo que não está estudando o suficiente para tirar um diploma que ele sabe que não vale tanto assim, de uma faculdade que sabe que não está ofertando um ensino de qualidade. E essa associação entre alguém que vai sair com um diploma que não vale tanto assim, de uma faculdade que não vale tanto assim, o efeito vai ser só na estatística de quantos têm curso superior no Brasil. Então, quando 75% dos cursos de pedagogia ou licenciatura, né, de pedagogia são online, por exemplo, será mesmo que esses 75% oferecem um ensino de qualidade tão bom quanto o presencial? Será que é assim? Será que a gente está formando pessoas capazes de fazer a transformação? E essas pessoas, voltando à questão central, ainda que um pouco mais qualificadas, vão fazer o que num país onde as vagas são de baixa qualificação? Boa parte, a maior parte das vagas. 2/3 das vagas. 1/3 das vagas de maior qualificação. Essas tudo bem, mas é o país de 1/3 e tem o país de 2/3. Essas vagas de 1/3 já estão ocupadas.
E mais, aliás, tem vaga de sobra para gente sem qualificação. Aquele descasamento que a gente já ouviu falar, já discutiu aqui várias vezes, empresas que estão precisando de profissionais, que não conseguem contratar, tem vaga lá aberta, quem chegar e atender os pré-requisitos vai e não atende, e um monte de gente, uma legião de pessoas que não consegue. Então hoje no Brasil, a gente tem 8% de desemprego, mas dentro desse emprego, boa parte é emprego de baixa qualificação ou de menor qualificação. E como é que a gente faz, portanto, para aumentar o salário médio brasileiro? Como é que a gente faz para aumentar a nossa capacidade de compra? Como é que a gente faz para melhorar a vida dos nossos filhos e netos? Como é que a gente faz para gerar mais oferta de emprego para uma sociedade que precisa consumir? Como a gente faz essa mudança? Para a gente fazer essa mudança, é preciso mudar o sistema produtivo, como a gente falou, investir em mais empregos de mais qualificação, ou seja, investir numa indústria de mais qualificação, investir em setores de maior qualificação. O agro tem um pedaço importante de empregos qualificados, alguns quase pilotos, não dá nem para falar que são operadores, né? Quase pilotos de máquinas altamente sofisticadas e que exigem uma formação técnica e que ganham muito bem. Operadores de drones, né? Especialistas, mas nem todos os trabalhos são desse quilate. A maior parte não é. A maior parte não é. Pega na mineração, nem todo mundo que está na mineração é geólogo. Claro, nem teria lugar para todo mundo. A boa parte dos trabalhos são de pessoas de uma qualificação mais baixa, que exige uma qualificação mais baixa, ainda que a pessoa possa ter uma qualificação um pouco melhor. Então, quando a gente olha os vários setores da nossa economia, isso vai se repetindo. É uma característica única do Brasil? Não. Mas para um país que almeja aumentar a renda, para um país que almeja um salto qualitativo, um salto na qualidade da mão de obra, um salto no salário médio, a gente tem que pensar nisso, que a educação, ela qualifica as pessoas, mas a qualificação das pessoas não gera emprego de qualidade. O que gera emprego de qualidade é uma indústria de qualidade. Para isso a gente cai naquela discussão de investimento que o país precisa ter, investimento em infraestrutura, capacidade de financiamento, captação de dinheiro pelo empresário a um custo mais baixo, redução de taxa de juros. Aliás, amanhã e depois nós vamos ter discussão no Copom de redução de taxa de juros, e vai ter um novo ambiente, um ambiente mais amistoso ao capital estrangeiro, ao empresário brasileiro. O Brasil se tornando hub e trazendo empresas para cá, empresas de maior qualificação, nesse processo de fábricas vindo da China para a América, vindo da Ásia para a América, que o Brasil vire um porto seguro, que o Nordeste brasileiro, por exemplo, que tem muito espaço, muito sol, energia, o diabo, possa se tornar uma nova frente de desenvolvimento no Brasil, que a gente vê como muito lógica, mas que não acontece. Então, tudo isso impacta em novos empregos, onde as pessoas mais qualificadas vão ter oportunidade de ter mais sucesso. Mas não basta ter a qualificação, tem que ter a oportunidade, tem que ter um emprego. Então, quando eu formulo e conversei com o professor José Pastore hoje, até onde o investimento em educação pode mudar a realidade do Brasil, e olhando os números da PNAD contínua sobre emprego e carteira assinada, as pessoas por conta própria e sem carteira assinada são uma legião maior do que as pessoas com carteira assinada hoje. O que é espantoso, mas é uma realidade nossa. Num país mais organizado, talvez o número de pessoas com carteira assinada fosse maior, mas já há um bom tempo, conta própria, mas sem carteira, passou carteira assinada. Passou assim, 36 milhões de pessoas com carteira assinada, 38 milhões de pessoas trabalhando por conta própria e sem carteira. E esse por conta própria, a maioria é MEI, e uma vida dura, vida complicada. Então, é importante a gente fazer essa pergunta para não parecer aquela história, estuda menino, porque você vai ter um bom emprego. Estuda menino, estuda menina, para que vocês possam disputar um bom emprego, sabendo que você
vai ter que ser mais qualificado do que o outro, do que a outra, para tomar um emprego que só tem um. E sabendo que muitas das pessoas que vão estudar e que estão estudando hoje não vão conseguir um bom emprego, porque não existe emprego bom para todo mundo se a gente não mexer na agenda de discussão do país, razão pela qual esse assunto interessa a todos nós. Interessa a você, hoje que está empregado, mas que tem filho pequeno. Interessa a você que tem medo de ficar desempregado. Interessa a você que quer empreender. Então nós temos que ficar de olho naquilo que discutem os nossos políticos, porque isso vai interferir diretamente na estrutura produtiva brasileira, onde só a educação, volto a dizer, não vai resolver a questão. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.